Olá! Nesta aula nós vamos descobrir como identificar o final de uma string. Afinal, eu tenho aqui um vetor com tamanho 55, mas não necessariamente as 55 posições estarão ocupadas. Então, como identificar o final de uma string? É o que nós vamos ver na aula de hoje. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 131 do nosso curso de Programação com a linguagem C. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Eu tenho aqui então um vetor de 55 posições e eu estou atribuindo uma string a esse vetor. Oi, vamos aprender a programar com a linguagem C? E aí eu estava aqui fazendo testes com o scanf, o getS e a função fgetS que nós vimos aí na aula anterior para fazer a leitura de strings do teclado. Só que por enquanto eu não vou utilizar esse trecho aqui não. O que eu quero fazer agora? Eu vou fazer uma repetição para imprimir o meu vetor, certo? Eu quero ver como que o meu vetor está organizado. Só que aí eu vou imprimir como um vetor mesmo, percorrendo cada uma das posições. Ai, Wagner, eu posso fazer isso? Uai, por que não? É um vetor, então vamos criar aqui a nossa variável contadora i. E aí eu vou colocar esse printf, eu vou alterar ele, eu vou colocar ele dentro da nossa repetição. For i começando em 0, lembrando, o primeiro índice válido de qualquer array, seja ele um vetor ou uma matriz, é sempre o 0. Vai até menor que 55, que é o tamanho do nosso vetor, com um incremento de 1 em 1. E aqui dentro eu vou colocar apenas esta linha mesmo. E aí no final eu quero saltar uma linha para diferenciar daquele texto padrão que a gente tem aqui na impressão. O que eu vou colocar aqui agora? Eu quero imprimir aqui números inteiros. Por que números inteiros? Lembra da nossa aula de caracteres, onde nós conhecemos a tabela ASCII? Vamos ver o que a gente tem em cada posição aqui com números. Primeiro, vamos imprimir realmente os caracteres. %C, e aí eu vou saltar uma linha. E agora eu estou imprimindo como se fosse um vetor, percorrendo como se fosse, não é um vetor, né? Tapado. Enfim, eu quero imprimir agora cada posição do meu vetor. Então, eu preciso aqui do par de colchetes para indicar cada posição. Só que eu também quero colocar aqui o índice que eu estou imprimindo. Por exemplo, índice 0, índice 1, índice 2 e assim até o índice 54. Então, eu vou imprimir um número inteiro, %d, vou colocar um sinal de igual e aí o caractere. Qual é o índice? A nossa variável i. Feito isso, eu vou executar o meu programa. E aí, olha que interessante. Nós temos aqui a nossa frase completa. Oi, ponto, vamos aprender a programar com a linguagem C. E aí perceba que todo o restante da nossa string não apareceu nada. Uai, Wagner, você não disse que existe um caractere especial que indica o final da string? Sim, eu disse. E sim, existe um caractere especial que diz o fim da string. Só que, como ele é um caractere especial que indica o fim da string, faz sentido ele aparecer aqui? Quando eu estava imprimindo a minha string completa aqui com %s palavras, aparecia alguma coisa no final da minha string? Não, né? Então, a ideia é que, se é um caractere especial para indicar que a string acabou, a ideia é que ele realmente não apareça. Poxa, mas como é que eu descubro agora que caractere é esse? Muito simples. Você já conhece a tabela ASCII, certo? Ao invés de imprimir os caracteres, vamos imprimir o código da tabela ASCII. Você já viu como fazer isso. Eu troquei então o %C para um %D. Quando chegar aqui, o computador vai olhar, poxa, isso aqui é um caractere, mas ele está imprimindo um número inteiro, então significa que ele quer imprimir o código decimal da tabela ASCII desse caractere. Será que vai funcionar? Vamos rodar, vamos compilar aqui o nosso programa. E aí, perceba que nós temos aqui agora uma sequência de números. 79, 105, 46. Que estranho, né? Vamos lá na tabela ASCII procurar para ver o que esses números significam?
Eu estou aqui então na página da Wikipedia brasileira com a tabela ASCII aberta, a tabela ASCII simplificada. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns caracteres. Vamos procurar um número decimal. Perceba que nós temos aqui o binário, octal, decimal, hexadecimal, a abreviação, o código e aqui uma descrição do que significa esses caracteres. Vamos procurar o 79. Então, a coluna do decimal está entre o azul e o verde. Nós temos... Finalizou aqui, passou para a segunda parte. Cadê o 79? 63, 64, 79. Olha aqui, é o O maiúsculo. Lembra que a minha frase lá começa com oi e aí tem um ponto? Então, será que o 105 é o I minúsculo? Vamos procurar aqui o 105, está aqui, a letra I minúsculo. Vamos verificar o 46? Olha aqui o 46. É um ponto final. E aí, a nossa string veio até o 63. Lembra que a nossa string termina com uma interrogação? Olha o 63 aqui. Então, o código 63 é aquela nossa interrogação. Olha, então depois do 63 nós temos uma sequência de zeros. Significa que quando eu faço uma atribuição de uma string para um vetor, as posições finais que não foram preenchidas, elas são preenchidas com o caractere nulo, que indica o fim da string. Tá, mas então quer dizer que o zero indica o fim da string? Calma, o zero é o código da tabela ASCII. Vamos procurar aqui então o que representa o zero na tabela ASCII. Lembrando, o zero, 32, vamos voltar então aqui para a parte superior. O zero é o nosso primeiro elemento, está aqui, decimal, número 0. Perceba a abreviação, null. O que significa null? Nulo, está aqui. O nome em inglês null significa nulo. E aí o caractere, o código de escape, _0. Então, é esse _0, o que significa o código de escape? Nós já conhecemos alguns códigos desse, olha só. _T, tabulação horizontal, _N, mudança de linha. E aí nós temos alguns outros aqui. Então, o _0 indica o fim de uma string. E aí então quer dizer que eu consigo imprimir uma string sem ultrapassar, sem imprimir na tela as posições nulas? Perceba que aqui nós estamos indo até o final da string. Então é possível imprimir apenas a parte preenchida? Sim, é possível. Agora que nós sabemos qual é o código de escape ou o caractere especial que indica o final da minha string, basta eu imprimir enquanto for diferente de _0. Vamos fazer isso lá no nosso programa. Eu vou então finalizar aqui. Eu vou voltar lá para o Code Blocks. E agora, olha a alteração que a gente vai fazer aqui. Uma repetição do tipo para, lembra qual que é a principal característica dela? Eu utilizo para quando eu sei a condição de início e a condição de fim. Apesar de ter aqui um vetor, eu não sei quantas posições foram preenchidas, concorda? Então eu não sei até que ponto o meu vetor possui caracteres válidos e a partir de que ponto ele está vazio. Então, nós podemos fazer o seguinte, olha, eu vou retirar o nosso for daqui, eu vou inicializar o nosso i com 0, porque 0 é a primeira posição válida do nosso vetor. E agora eu vou utilizar a nossa estrutura de repetição, o while, enquanto. E aí, enquanto o quê? Enquanto o nosso vetor palavras na posição i for diferente de qual que é o caractere de escape, o caractere que indica o fim de uma string. Lembrando, é um caractere, então, aspas simples, _0. Então, enquanto o caractere da posição i for diferente do final da minha string, eu vou imprimir esse elemento, só que agora eu preciso incrementar o meu i. E aí tem algumas maneiras de fazer isso. Eu posso, por exemplo, incrementar o meu i aqui dentro, colocando o incremento à direita.
Lembra a diferença do incremento à direita e o incremento à esquerda? Se o incremento está à esquerda, primeiro o i vai ser incrementado para depois utilizar o valor da variável. Se o incremento está à direita, então, primeiro eu vou utilizar o i para pegar o caractere da posição i e depois o i será incrementado. Lembrando, a gente está utilizando o while. O while não incrementa a variável i, então você, programador, precisa fazer isso. Senão, nós vamos ficar num loop infinito aqui. O que é um loop infinito? O i começou com 0, a posição 0 é diferente do fim da string e a gente vai ficar infinitamente na posição 0, ok? Você pode fazer um incremento fora? Sim, você pode. Coloca aqui um par de chaves, porque aí nós vamos ter duas instruções aqui no nosso while. E aqui, depois que fez a impressão, você então coloca o incremento da variável i. Você também pode fazer isso sem nenhum problema, ok? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Eu vou compilar o meu programa. E aí perceba que agora ele foi apenas até a posição 48. Lembra que 63 é o nosso ponto de interrogação? Então ele imprimiu até o ponto de interrogação. Quando o i foi para a posição 64, voltou o meu caractere na posição 64. É diferente do fim de string? Não, não é. Então ele finalizou. Para ficar mais interessante agora, vamos voltar aqui para um %c. E aí eu vou executar novamente o meu programa. E aí perceba que agora nós temos apenas a nossa string completa. Oi, vamos aprender a programar com a linguagem C. E aí finalizou, porque o restante do meu vetor não foi preenchido. Então, a partir de agora, você já sabe como identificar o fim de uma string. E aí, nós fizemos aqui a leitura de strings com scanf, com getS, com fgetS. Isso aqui é válido apenas para a inicialização do meu vetor dessa forma? De forma alguma. Olha só, eu vou fazer aqui a leitura de um texto com fgetS e eu vou imprimir dessa forma na tela. Olha o que vai acontecer. Eu vou imprimir, eu vou digitar aqui apenas o meu nome. Eu esqueci de descomentar aqui o printf, mas não tem problema. Ele está aguardando eu pressionar Enter. Então eu vou digitar aqui o meu nome, Wagner Gaspar. Vou pressionar Enter. E aí perceba que ele imprimiu exatamente o texto que foi digitado. Wagner Gaspar. E aí talvez você se pergunte: poxa, mas o que é esse caractere em branco, vazio que apareceu aqui? Tem uma falha aqui? Não, não tem uma falha. Observa o que aconteceu. Eu digitei o meu nome, Wagner Gaspar, e pressionei Enter. Ele leu tudo que estava no buffer de teclado. Lembra, ele pode ler até 15 caracteres. Então ele leu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14. Ele leu tudo que estava no buffer do teclado. Uai, mas então ele considera o Enter na minha string? Sim, ele considera o Enter na sua string. Quer ver como que a gente pode confirmar isso? Novamente eu vou voltar aqui para %. E agora eu alterei o meu programa. Então eu vou compilar novamente o meu programa. Eu vou novamente digitar o meu nome, Wagner Gaspar. E aí, olha aqui, 10. Lembra do que significa o número 10 lá na tabela ASCII? O 10 é o nosso _n. O que é o _n? É o Enter. Então, lembre-se, quando você atribui uma string a um vetor dessa forma, olha, não tem um _n aqui. Por isso que a string terminou aqui. Quando você lê uma string do teclado com fgetS, tem o Enter aqui no final. Então, se você quiser consumir, quiser retirar esse Enter daí, você precisa fazer isso via programação, ok? Mais à frente nós trabalharemos um pouco mais com string e aí isso vai se solidificando na sua cabeça. Já deixou seu like nessa aula?
Deixa seu like aí, vai, isso ajuda muito o canal. E se inscreva se você ainda não é inscrito, ajuda aí o canal a chegar aos 1000 inscritos, vai. E qualquer dúvida você já sabe, né? Você não está fazendo esse curso sozinho. Comenta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.